What's your favorite scary movie? Galera, acabei de assistir o novo filme de terror Imaculada, protagonizada por Sydney Sweeney, e eu preciso falar o nome dela porque ela vai ser bastante importante nesse vídeo de crítica aqui pra vocês, né? E o filme é bem interessante, ele tenta trazer um ar um pouco inovador para esse tipo de subgênero de terror que envolve freira, convento, fé, religião, maternidade, né? E realmente quando você vai começar a assistir um filme com esses temas, você já espera que algumas coisas vão acontecer, esses temas sejam relacionados a outros temas que praticamente andam muito juntos. E aqui no filme, então, ele tenta trazer algo diferente, tenta trazer algo que vai te surpreender e quebrar um pouco a sua expectativa do que o filme possa vir a ser, né? Mas, mesmo quebrando essas expectativas, trazendo frescor, trazendo uma novidade para esse subgênero de terror, aqui ele vai se apoiando simplesmente em uma parte muito, mas muito importante do filme, que é realmente a força motriz. O foco do filme é somente em uma personagem, se esquece um pouco dos demais. E quando você sai do filme, você sai com uma sensação meio que incompleta. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma informação, tá faltando realmente algo que faça com que esse filme tenha uma experiência mais completa, principalmente na sua narrativa. Então, meu nome é Breno Beccario, sejam bem-vindos ao canal de terror. Então, bora trazer uma crítica completa aqui para vocês, obviamente com spoilers do filme Imaculada. Aqui, então, nós temos o filme, né, que começa já colocando as suas expectativas num lugar comum. Porque aqui no início do filme nós temos justamente uma freira que está tentando fugir de um convento. E ali exatamente você já fica extremamente tenso com essa cena, porque você sabe que realmente naquele convento coisas macabras estão acontecendo. E ali então, quando a freira está tentando fugir por meio do portão, aquele clichê das chaves, né, que não consegue abrir, ali nós vemos então 4 figuras completamente sombrias, né, com o manto todo preto, todo bem no escuro, e você já começa a criar certas expectativas sobre a história do filme. E é aquela questão, né, quando você analisa um filme, por exemplo, que nós temos freiras, religião, convento, maternidade, né? E quando você começa a pensar sobre esse tipo de filme, sobre esse tipo de subgênero, você já associa com outros subgêneros, né? E aqui você vê então essas 4 figuras sombrias, você já pensa, por exemplo, em algo sobrenatural, você já pensa num culto ou numa seita demoníaca, num pacto com um demônio, ou até mesmo, né, um anticristo. Então você já começa a pensar nessas coisas sobrenaturais, coisas do ocultismo, coisas demoníacas. E no final das contas não é nada disso que você imagina. Então o filme, ele tenta te colocar lá num rumo de um lugar que você já está esperando que possa ser aquele tema. Já vai associando esses 2 tipos de subgêneros, então, como algo que já vimos bastante, né? Então já coloca a sua expectativa num lugar que você já espera que vá acontecer algo extremamente sobrenatural. Ah, ela vai ficar grávida realmente do anticristo, do filho do diabo, etc. Coisas desse tipo. Então você já vai meio que sendo encaminhado pro filme, né? Pelo filme por conta disso. E ali então, quando a gente tem exatamente nossa protagonista, a Cecília, né? Que ela então saiu dos Estados Unidos, em que o seu convento acabou fechando nos Estados Unidos. Ela acabou sendo levada então pelo padre, né, do convento até um convento lá na Itália, e ali tem uma barreira linguística que ela realmente não entende muito o que elas estão falando, e ali fica um pouco realmente incompreendido algumas informações que são passadas para ela. E aí então nesse convento, obviamente, você já sabe que tem alguma coisa muito macabra, muito sombria acontecendo e que ela vai ser uma grande vítima, né? Então realmente o filme vai começar a criar um pouco mais desse suspense e dessa tensão toda. E ali a irmã Cecília, quando ela vai chegando, né, nesse convento, tem vários fatores, né, uma série de fatores ali que fazem com que a irmã Cecília também fica meio achando que aquele lugar é meio estranho, é meio bizarro, né? Ela acaba fazendo uma amizade então com uma outra irmã ali, a Gwen, que tenta meio que dar uns poucos avisos em relação a ela.
Mas ali então ela acaba justamente tendo seus votos concretizados numa cerimônia e tudo mais ali, né? Numa missa. E ali então, logo depois que isso acontece, ela acaba ficando grávida. Só que ela não entende o que está acontecendo. E ali então, quando ela fica grávida, né, tem uma série de questionamentos. Nós temos então a Madre Superiora, nós temos então os 2 padres ali daquele convento, o médico, que são grande cabeça de tudo que está acontecendo naquele convento. E ali todo mundo começa a questioná-la. Olha, você teve algumas relações com homens no passado, antes de vir para cá você teve relações com algum homem, você já teve relações na sua vida anterior. Ela nega tudo, né? Porque pelos votos dela, ela tem 3 tipos de votos, né? O primeiro voto dela lá é o voto de castidade, ou seja, sem relações carnais, pobreza e de obediência, né? E ali ela fala, não, nunca tive relações com nenhum homem, nunca fiz nada, etc. Então eles começam a inferir que ela está grávida do novo Messias, do novo Salvador, que salvará a Terra. E ali então eles fazem toda uma manipulação psicológica com a Cecília para ela poder também achar que ela pode ser a nova mãe do Salvador, né? Que o Salvador está voltando à Terra para justamente salvar todo mundo. E ali eles fazem toda a manipulação. E ali ela fala sobre essa história pregressa de que ela sofreu um acidente, quase afogou ali, né, no meio de um rio congelado. E ali o padre fala, você tem um propósito de vida. Então ela acha que esse é o propósito dela. Eu sobrevivi quando era criança nesse acidente para servir então de mãe do novo Salvador. Então eles conseguem manipulá-la por um determinado momento, o que está acontecendo, né? E ali então todo mundo trata ela como se ela fosse a nova Maria, veste ela, faz uma adoração a ela, né? Ela é realmente colocada como uma grande santa, ela é santificada, ela é a grande imaculada, né? Que recebeu a bênção de Deus de carregar o novo Messias para a Terra. E ali ela acredita nesse determinado momento, mas obviamente as coisas vão acontecendo e ela então vai começar a ver que temos uma grande conspiração. E o filme começa a levar a gente nesse lugar comum de que tem uma seita, de que com certeza ela deve estar grávida do anticristo, ou está grávida do diabo, ou grávida não sei o que das contas, de um demônio, etc. E a gente então já vai começando a inferir muito dessas questões. Porque tudo que vai acontecendo no filme leva a crer que será algo realmente sobrenatural, algo demoníaco, algo partindo desses temas, né? Como eu disse, esses subgêneros ali, eles meio que andam muito em conjunto. Então você já vai inferindo que isso realmente vai acontecer. E o filme vai justamente brincando com suas expectativas em relação a isso. Mas na verdade não. O perigo é humano, o perigo é genético, é biológico. Ali simplesmente você tem toda uma virada de chave e um grande plot twist que vai te levar a um outro lugar. Não tem uma... Ok, é uma seita, querendo ou não, é um culto que acontece ali, né? É uma conspiração que acontece ali dentro, mas nada sobrenatural, nada satânico. Eles querem trazer realmente o Messias para a Terra. E ali eles têm exatamente o prego em que Jesus foi pregado na cruz. E ali o padre, que é revelado que ele já foi um biólogo, já foi um cientista, antes de virar um padre, ele estava fazendo testes genéticos há mais de 20 anos, né? Que aquele convento estava fazendo testes genéticos para justamente achar a mãe perfeita para o filho de Jesus Cristo. E ali então, eles conseguiriam pegar material genético, restos de carne, de pele, né? Restos até mesmo de ossos, nesse prego, né? Que pregou Jesus na cruz, retirando o DNA dele e inserir o DNA dele, né? Justamente nas mães, né? Nas possíveis mães do novo filho de Deus, né? E ali você fala assim, Jesus, o que está acontecendo, meu Deus? Que coisa macabra, que coisa sombria, que coisa extremamente deturpada, né, que acontece ali. E você realmente tem essa grande surpresa, porque você não espera que seja realmente essa história. Você não espera que o filme seja algo muito mundano. Você não espera que o perigo no filme não é algo sobrenatural ou demoníaco, mas sim um perigo
humano, sim, um perigo real, né, de pessoas até mesmo que são obcecadas com isso, são extremamente fanáticas religiosas a ponto de fazerem esses experimentos e violarem corpos alheios, femininos, para trazer o Messias, o Salvador, para a Terra, né? Realmente é uma coisa que ele já vem pensando nela como uma possível mãe, né? Ver que já tem um estudo da genética dela para ver se a genética combina e etc. E fazem essa violação então no corpo dela. E ali exatamente vira essa grande chavinha que temos em relação ao filme, né? Então o filme, ele vai realmente tentar te chocar de todas as formas possíveis. E ali é vários e vários choque velhos, né? Valores de choque. E ali o filme também tem muita questão de gore, de violência, de coisas mórbidas que vão acontecer no filme inteiro e que você realmente não espera que o filme vá passar por isso. Porque geralmente, né, filmes sobrenaturais, eles não têm essa questão de trazer muito gore, né? Eles focam muito mais na atmosfera assombrosa, mórbida, macabra de um filme, né? E ali, quando a gente vai para umas questões mais mundanas, aí que temos essas questões mais assim de gore e de violência e tudo mais, e ali realmente tem várias coisas extremamente chocantes, né? E como realmente ela tá grávida nesse momento, ela está completamente vulnerável, ou seja, ela tá fragilizada, presa num convento em que ela não conhece ninguém, não pode confiar em praticamente ninguém, que tem aquelas pessoas fazendo tudo aquilo, né, com ela, e como ela vai fugir disso, né? Então ela tem que ficar muito esperta nessas questões todas, né, do filme. Daí o filme, então, ele acaba focando muito, mas muito mesmo, na irmã Cecília, foca demais na Sydney Sweeney. E realmente, o que faz a gente se importar com um personagem durante o filme inteiro, que a gente torce para que ela sobreviva, que ela consiga fugir, que ela consiga sair de todo esse cárcere, de tudo isso que está acontecendo com ela, é justamente ligada ao carisma de Sydney Sweeney. Se fosse uma outra atriz, talvez, alguma coisa do tipo, não teríamos esse filme que nos faria importar muito com a personagem protagonista. Porque é muito mal desenvolvido, né? Os personagens são extremamente mal desenvolvidos. O filme se sustenta na Sydney Sweeney. A força motriz do filme é o carisma de Sydney Sweeney. A gente se importa com o personagem por conta de Sydney Sweeney. A gente, né, torce pelo personagem por conta de Sydney Sweeney. Isso eles fizeram super bem mesmo, né? De que o carisma da atriz é tão grande que sobrepõe o seu personagem e faz a gente se importar porque é a atriz e não por conta do próprio personagem em si. Então esse é um grande problema, que o filme vai focar muito nela e deixa os outros personagens simplesmente muito deslocados na narrativa. A gente não tem muito desenvolvimento da Madre Superiora, a gente sabe que ela tá fazendo aquelas coisas com ela, que ela é uma fervorosa religiosa, mas não sabemos muito mais sobre ela em relação a isso. O próprio padre também, ele acha que é o chamado dele, ele tá fazendo aquilo porque acha que é o propósito dele na vida por Deus. E o outro padre com o médico também se envolve nisso, mas a gente realmente não tem muito desenvolvimento, né, das motivações reais de cada um desses vilões. Então fica realmente muito jogado, né? Até mesmo a relação da própria Cecília com a sua amiga Gwen também é muito mal desenvolvida, é muito rápido. Poderia ter mais tempo de tela entre as duas, se ajudando, comentando sobre a conspiração, tentando fugir juntos, alguma coisa do tipo. A Gwen foi extremamente estúpida, do nada, ter um ato rebelde contra todo um sistema, acabou sofrendo uma grande represália e morreu, né? E ali deixou a amiga dela ali à mercê dos seus algozes. Então o filme realmente foca muito na Cecília, foca muito na Sydney Sweeney. E se não fosse Sydney Sweeney, se fosse talvez uma outra atriz, o filme não se sustentaria. O que é um grande erro. O personagem tem que ser por si próprio, não sustentado por quem o interpreta. E ali quando a gente vai chegando realmente no final do filme, você fala, nossa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma informação, tá? Quem são aquelas mulheres vestidas de preto com aqueles rostos
tampados com uma máscara vermelha. O que aquilo significa? Será que essa conspiração é muito maior? Será que todo mundo ali no convento sabe sobre isso? Será que todo mundo sabe? Ou será que é alguma coisa que fica centrada em certos grupinhos superiores ali daquele convento? Todo mundo sabe, não sabe? E ali realmente você sai do filme com algumas perguntas. E como você vai começar a refletir um pouco mais sobre o filme, você começa a perceber que a história é um pouco incompleta, né? O filme é muito curto. Se eles, por exemplo, tivessem talvez um pouco mais de tempo para poder desenvolver um pouco mais a história, os personagens, os vilões, trazer algo um pouco mais complexo, um pouco mais de camadas, porque o tema é interessante, né? A narrativa é interessante, e que geraria muito mais talvez reflexões, muito mais debates em relação a isso, se tivessem sido muito mais desenvolvidas. A gente começa de um ponto A para um ponto B, é uma coisa extremamente linear, algumas pequenas subtramas que acontecem, mas realmente é um filme muito, muito linear. Não tem muitas camadas para a gente poder trabalhar ali, então fica realmente uma coisa um pouco mais superficial. E se sustenta mais, obviamente, na própria Sydney Sweeney, no final das contas, porque ela é o fenômeno do filme. E quando a gente chega no final do filme, em que ela simplesmente se vinga dos seus algozes, você tem exatamente essa sensação de, talvez, de justiça, né? E ali até mesmo o padre fala com ela: se isso não é da vontade de Deus, por que ele não nos para? E ali é mais uma virada de chave para a personagem pensar: talvez Deus tenha me colocado aqui, talvez o meu propósito na vida seja pará-los. Talvez eu seja a pessoa que consiga pará-los de fazer essas atrocidades todas. Então ela começa a ver realmente qual é o seu grande propósito. Então eu vou fazer isso. E quando ela começa a se vingar dos seus algozes, né? Você tem aquela sensação de ai, que delícia, que ótimo, isso mesmo, né? E você torce para que ela consiga e você fica satisfeito. É uma satisfação de vê-la se vingando contra seus algozes um por um, usando até mesmo, né, objetos santificados contra eles próprios, né? Então é muito interessante a gente ver realmente esse contraponto. E a atuação da Sydney Sweeney no final do filme é simplesmente excelentíssimo, é maravilhoso demais da conta, né? Ali, né, no parto, o grito, que você vê os olhares dela, o filme também, ela chora, a lágrima escorre, sabe? E você vê a vulnerabilidade dela, você vê exatamente o personagem, ela tá maravilhosa, mas essa cena no final do filme que ela dá o parto, em que ela vai fazer aquilo com o bebê, é simplesmente fantástico, a atuação dela é exemplar, é maravilhosa. Se o Oscar gostasse de terror, né, o que não gosta, ela seria indicada ao Oscar ele como melhor atriz por conta desse filme, que ela tá fantástica, né? Eu acho que se o filme fosse um pouco mais naquela atmosfera do bebê de Rosemary, que no final também a gente não vê o bebê, né? A gente vê aquela respiração ofegante, a gente não sabe que é um bebê realmente gerado ali 100%, você consegue talvez ter a sensação de que ele é deformado por conta desses testes genéticos mal desenvolvidos, né? E ali então você imagina como ele seja, mas você não o vê. Então usa essa técnica do bebê de Rosemary, mas se tocassem talvez uma questão mais de vulnerabilidade da maternidade, de mostrar mais as coisas acontecendo com ela. Ok, acontecem coisas horrorosas com ela durante o filme todo, mas talvez mostrar um pouco mais isso, desenvolver um pouco mais disso, sabe? Mais 15, 20 minutos de filme, acho que não mataria exatamente o ritmo que o filme tem. O ritmo é rápido, é ágil, é objetivo, mas para um tema tão complexo, ele não precisaria, né? Ele não deveria ter essa tanta agilidade assim, pra gente poder ter essa questão da história que se parece um pouco incompleta. Mas, fora isso, a direção do filme é maravilhosa, é fantástica.
fotografia lindíssima, né, galera? E é interessante como eles justamente utilizam, por exemplo, uma igreja, um convento, algo desse tipo, que deveria ser algo santo, algo, né, emotivo, algo iluminado, algo que te criaria uma paz. Aqui eles utilizam esses lugares, né, para te trazer tensão. Você fica com medo de uma igreja, você fica com medo, acha que aquilo que está acontecendo realmente é muito bizarro, é estranho, te dá uma sensação meio de morbidez, sabe, de algo macabro, porque tem toda a questão de como a câmera vai agir nesse exato momento, toda aquela trilha sonora também como um coral de vozes que ao mesmo tempo é bem macabro e que te deixa com essa sensação de inquietude. Então é muito legal eles utilizarem esses espaços sagrados que nos deveriam trazer, né, alguns sentimentos bons e nos traz alguns sentimentos ruins, que a gente fica com medo de um lugar que seria um lugar de proteção, né? Então é muito legal exatamente deles brincarem com isso nesses lugares. A fotografia é muito bonita, o figurino, tudo é muito bem feito, a trilha sonora também é muito boa. Então, várias partes técnicas realmente muito interessantes. E tentar brincar realmente com algo que a gente espera que o filme seja e que ele não é extremamente inteligente. Mas, ao mesmo tempo, falta alguma coisa. Falta um complemento para fazer com que esse filme seja realmente um filme muito bom, muito sólido, né? Tem vários e vários probleminhas aqui em relação ao filme. Mas como eu tô realmente extasiado, como o filme tentou trazer um frescor, algo de diferente, né? Quebrar as nossas expectativas. Os aspectos técnicos do filme estão realmente muito bem feitos, muito bem realizados. E como a atuação, né, da Sydney Sweeney tá simplesmente fantástica, que ela carrega o filme todinho nas suas costas. Por conta de tudo isso, eu fiquei muito na dúvida se eu dava um 7, se eu dava um 6 em relação a isso. Então, eu acho que eu vou ficar no meio do caminho. 6 claquetes e meia de 10 aqui, né? Não acho que seja um 7 sólido, mas também acho que 6 é uma nota bem baixa em relação a este filme. Então, como eu fico realmente muito dividido entre a minha nota, que às vezes é difícil dar nota para filme, né? Eu fico com um 6,5. Eu acho que eu fico aqui mais ou menos no meio do caminho aqui em relação a isso. 6 claquetes e meia de 10. Mas enfim, galera, comenta aqui o que vocês acham sobre esse filme. Vocês gostaram, não gostaram, concordam, não concordam? Quero saber muita opinião de vocês também, né? E dê um like nesse vídeo, então, se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos no canal. Tô fazendo aqui as minhas críticas de todos os filmes que foram lançados nos cinemas, né, galera? Como sempre faço aqui pra vocês. Coberturas, notícias e temas variados de terror aqui no canal. Então aproveita e se inscrevam também, galera. E até os próximos vídeos e as próximas críticas, que em breve vamos ter os Estranhos capítulo 1.